sei se alguém vai assistir esse vídeo. Afinal de contas, o que engaja nas redes sociais é outro tipo de coisa, não é mesmo? Mas eu estou de TPM e muito reflexiva sobre algumas coisas que aconteceram e sentindo grande necessidade de desabafar, conversar sobre esse mundo de redes sociais. Ontem eu tava numa festa de Halloween quando eu vi a notícia de que um influenciador de Salvador morreu e já fiquei bem triste porque é um amendoim, né? Era uma pessoa jovem, engraçada. Por mais que eu não conhecesse tanto, o meu noivo Maurício sempre curtiu muito as postagens dele, vivia me mandando. A gente acaba se conectando, se identificando com algumas coisas, então já foi triste. E aí quando eu vi que, na verdade, ele escolheu isso, né? É mais triste ainda. E aí eu vi um pouco dos comentários sobre isso e me mexeu muito, assim, mexeu muito comigo. Mas eu tava lá trabalhando na festa, a gente tava registrando o evento e deixei pra ler depois, mais tarde. Aí quando eu cheguei em casa, fiquei pensando e reflexiva, porque esses temas pra mim são sempre bem pesados. Aí pouco tempo depois eu vi que o ator que fazia Chandler de Friends também faleceu ontem. E Friends, assim, marcou a minha vida. E o personagem Chandler, assim como eu, é o tipo de pessoa que faz piadas em momentos que está se sentindo desconfortáveis, sabe? Aquela pessoa, quanto mais assustada ou maior a tragédia está acontecendo na vida, mais piadas essa pessoa faz. Então, eu tenho um pouco disso. Às vezes até pode ser mal interpretada, achando que ela tá fazendo piada com isso, é uma tragédia, tipo... Mas enfim, quem é semelhante entende. E aí eu fiquei bem assustada, junta a TPM, junta com essas duas notícias, junta com uma enxurrada de comentários falando sobre a vida deles, vida social, de rede social de aparência. O ator, né, que fazia Chandler, ele já tinha publicado no livro dele assuntos delicados de vícios e tudo mais. Então, acho que ainda a causa da morte dele ainda não tá muito esclarecida, porque ele foi encontrado morto na jacuzzi, acho que por sinais de afogamento. Não tinha drogas próximo, nem nenhum sinal que evidenciasse crime. Mas de qualquer forma a gente sabia que ele era uma pessoa que vinha passando por grandes problemas aí, tá no livro dele, apesar de eu não ter lido. Mas aí o que eu fiquei pensando bastante, né, com tudo isso. O que eu mais vejo é as pessoas falando que as pessoas vivem de aparência nas redes sociais. E eu imagino que algumas pessoas isso, só isso e exatamente isso, fingir, viver de aparências e blá, blá, blá. Mas o que eu acho que na maioria das vezes acontece é que as pessoas que estão assistindo recortes da vida de alguém deduzem que a vida daquela pessoa é maravilhosa por se comparar. Eu acho que essa história de fulano finge que a vida dele é maravilhosa, eu acho que na verdade é você que vê recortes da vida dessa pessoa e deduz isso. Ai, Cris, mas por que as pessoas postam só as coisas boas? Tem um vídeo meu que eu contei aí um pouco do meu ano de 2020, 2021, até 2022. Não sei até onde eu comentei mais ou menos, mas foram épocas bem difíceis da minha vida. E eu acho que uma coisa a gente precisa entender que é assim. Quando você tá feliz com o assunto, sei lá, você passou no vestibular, você ganhou um carro, você tá fazendo a viagem que você sempre quis, sei lá, fez a cirurgia que você sempre sonhou. Quando você tá feliz com alguma coisa, quando
quando você conquistou algo que você sempre quis muito, é muito mais fácil você compartilhar. E não necessariamente porque você é uma pessoa que gosta de se aparecer. É porque as pessoas são cruéis na internet. As pessoas comentam absurdos. Você pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo. Você pode ser a Beyoncé. Você vai encontrar pessoas falando coisas horríveis a respeito dela nos comentários das redes sociais. As pessoas são cruéis nas redes sociais. Elas, sei lá, assumem um personagem. Ou elas são um personagem aqui, né, no dia a dia, nas redes sociais, são quem elas realmente são. Mas o que eu quero dizer com isso? Que eu já falei nesse meu outro vídeo que eu conto do transplante de fígado do meu pai, do nascimento do meu sobrinho. Quando então é um assunto que te traz muita felicidade, é meio que assim, não importa o que as pessoas vão comentar. Você tá feliz com aquilo, você não vai ser atingido por aquilo. É muito mais fácil compartilhar. Enquanto que assuntos que doem muito, que são bastante delicados pra você, talvez você não queira ouvir a opinião de pessoas cruéis desconhecidas. Entende a diferença? Eu pelo menos me vejo assim. Assuntos que me trazem bastante felicidade, coisas do dia a dia, pequenas conquistas, humor, memes. Pra mim é muito mais fácil compartilhar, porque tipo, o que vão falar ali não vai me abalar sobre aqueles tópicos, você entende? Quando a gente conquista algo, a gente sabe o esforço que fez. Quando a gente tá muito feliz com alguma coisa, o que alguém pode dizer que pode abalar, sabe? Enquanto que assuntos delicados, por exemplo, eu comecei a frequentar psicóloga com 14 anos de idade. Muitas coisas aí na minha vida, entre transtorno alimentar, ansiedade, crise de pânico, depressão, toque, enfim. Hoje eu tenho 34 anos e ainda faço terapia e tudo mais. Por que eu vou ficar trazendo esses assuntos pra cá? Pra eu ver comentário de pessoas que não me conhecem falando absurdos? Por quê? Entende? Então, o que é mais comum acontecer se alguém posta sobre seus transtornos, seus medos, é falar que é mimimi, é falar que a pessoa tá se fazendo de vítima pra ganhar likes. Gente, quando um assunto é tão delicado, às vezes a gente só quer desabafar. Alguém achar que tá fazendo isso por likes deve ser horrível. Ou alguém opinar, ai, é frescura, ai, não sei o quê, ai, hoje tal coisa tá na moda, hoje não sei o quê, hoje blá blá blá. Quando é um assunto que ainda é delicado pra você, você não quer ler esse tipo de coisa. E eu não sou o tipo de pessoa que pensa assim, ah, se fulano postou, a gente tem direito de comentar. Ai, Beltrano é uma pessoa pública, a gente tem o direito de atacar. Tipo, eu não sei de onde tiraram isso. Eu discordo totalmente. Totalmente. Você pode ser a Beyoncé, Michael Jackson, sei lá, os melhores, os tops. Ser extremamente famoso no mundo inteiro. Se a pessoa tá, sei lá, a Beyoncé postar um look que você não gostou, pra que você vai falar pra ela? Ai, não gostei desse look. Pra quê? Pra quê? Aliás, no dia a dia eu já acho que as pessoas deveriam só comentar em duas situações, quando pediram sua opinião ou quando é algo positivo. Ah, é uma crítica construtiva. Será mesmo que você quer ajudar essa pessoa a construir algo? Ou você tá só botando suas inseguranças e sua inveja pra fora? Se a resposta for realmente uma crítica construtiva, veja qual é o seu laço de intimidade com aquela pessoa. Se você realmente entende o que tá por detrás daquilo e se você realmente vai ajudar ela a construir algo. E antes de mais nada, você construiu algo na sua vida? Tem aquele meme, frase, sei lá, que eu adoro. Não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu algo. Porque, às vezes, pra você de fora é fácil, né? Ver o que a pessoa tá fazendo de errado. Mas se você também nunca conseguiu trilhar aquele caminho, talvez você não entenda tudo sobre aquele caminho. E tá tudo bem. Mas, enfim, voltando aí ao assunto dos ataques. Eu não acho, sabe, que... Ai, fulano escolheu a vida pública. Gente, às vezes a pessoa só gosta de cantar e divulgar a arte dela. E aí vem essa fama louca junto e a pessoa começa a ser atacada por conta da roupa que ela usa. Ou por conta de relacionamento. Enfim, ai, mas fulano veio a público o relacionamento. Porque às vezes as fofocas surgiram antes e ela só decide falar qual é a verdade sobre aquele fato. Ponto. Às vezes ela nem queria expor
Mas quando ela vê as fofoquinhas aparecendo, ela pega e fala, tá bom, deixa eu falar o que que foi. Ou, ai, tá saindo na mídia que fulano tá doente. Aí a pessoa nem quer falar sobre a doença, às vezes é delicado pra ela. Ela tem que se expor, falar o que quer antes que comece a ler um monte de mentiras em sites de qualidade duvidosa por aí. Bom, então eu falei, né, que tô de TPM e esses dois fatos que me abalaram bastante, que me fizeram refletir pra um monte de coisa. E um deles um ator super famoso, o outro um influencer. E eu tô entrando aí nessa vida de blogueira, tentando, né? Porque eu tenho meu trabalho, então eu tenho que ir aos poucos. E como eu falei, né? Desde os 14 anos, eu já tenho 34, entre idas e vindas, fazendo terapia, medicamentos e várias alterações. Então, pra gente, né, que já sofreu problemas assim graves, ler sobre uma pessoa que optou não viver mais, eu acho que bate diferente aqui dentro, sabe? Eu voltando, né, pra esse mundo da internet, eu quis deixar claro essa questão de viver de aparências. E eu sempre me pergunto o quanto aquela pessoa está fingindo ser alguém que não é, ou quanto você viu um pequeno recorte da vida daquela pessoa e deduziu coisas, sabe? Tipo, um exemplo, todo mundo fala de relacionamento. Eu não exponho muito o meu porque a Maurício é uma pessoa reservada e eu respeito ele. Mas supondo que ele fosse como eu, talvez a gente postasse mais coisas, por que não? E aí as pessoas iriam ver, eles fingem ser um relacionamento perfeito, enquanto na verdade ninguém é, blá blá blá. Não, mas pensa comigo, não é muito mais fácil você expor uma viagem gostosa que você faz com seu parceiro ou parceira, um momento de diversão, de descontração, ou declarações de amor do que você expor com, sei lá, quantas pessoas, né, pode chegar a cada publicação nossa, que vocês tiveram uma discussão besta de manhã sobre quem ela lava a louça. Tipo assim, por que você vai expor isso? Não sei, posso estar enganada, mas eu não vejo muito sentido. Ou, por exemplo, quando meu pai tava com câncer, ele não queria ficar falando sobre o assunto. Ele nem queria que outras pessoas ficassem sabendo, além das mais próximas. Por que eu ia ver aqui nas redes sociais postar e desrespeitar ele? Foi uma das maiores dores da minha vida inteira. Mas ele não queria. E eu nem sei se eu estava preparada a ler sobre o assunto, se de repente poderia aparecer alguém e falar alguma besteira sobre o meu pai e eu me irritar. Tava muito delicado e sensível para mim. Mas depois que deu tudo certo, tava uma gratidão assim explosiva e ele estava confortável em falar sobre o assunto e eu também. Eu amei vir aqui compartilhar que deu tudo certo. Porque quando eu estava, né, aguardando ele na fila de transplante, eu lembro que eu fui em grupos do Face e, nossa, eu amava ver casos de sucesso. Então tinha, tipo, pessoas, sei lá, hoje meu pai completa 10 anos de vida nova, faz até um bolinho, tipo, 10 anos de transplantado. Outro, hoje eu completo 5 anos, 20 anos que transplantei isso, aquilo. Então eu acho que tem um propósito. E vai tão além de, ela quer fingir que a vida dela é maravilhosa. Ai, gente, eu odeio isso. De verdade. Eu não tô dizendo que não exista pessoas que fingem, mas eu acho que a gente deduz muito mais. Tipo, você vê uma pessoa viajando num lugar maravilhoso, aí você já deduz. Nossa, essa pessoa deve ser muito bem sucedida, isso, aquilo, outro. Ah, meu Deus, e não sei o quê. Às vezes a pessoa tá pagando em zilhões de vezes, às vezes foi o sonho da vida dela e ela se planejou para aquilo uma vida inteira. Às vezes outra pessoa tá ganhando, pagando, às vezes ela ganhou uma promoção, às vezes... Não deduza. Não deduza. Não deduza. Provavelmente as pessoas têm dificuldades parecidas com as suas. Ou não, né? Às vezes a gente vive em mundos diferentes. Mas vivendo em mundos diferentes ou semelhantes é cruel comparar. Ai, fulano mora em tal país e tal país é tão perfeito, deve ser a vida dele perfeita. Se você tiver intimidade com qualquer pessoa que mora em outro país, você vai ver que não é exatamente assim. Eu já tive a oportunidade de morar fora. No meu caso, era algo temporário, eu fiquei menos de 1 ano e meio. Mas teve problemas, teve fases ruins. Claro que eu amei, que eu gostei, mas pensando de repente em caráter definitivo, quanto de problemas as pessoas não enfrentam, né? Enfim, não dá pra gente
deduzir nada. E aí meu desabafo é de pensar, né, que eu tô entrando nessa vida aí de blogueira e tal. E eu quero ser verdadeira, não quero fingir nada. Mas entenda que às vezes algumas coisas ainda dói. E essas coisas que dói, talvez eu não esteja pronta para compartilhar. E é só isso. Meus amigos mais próximos sabem muito mais sobre mim. E às vezes nem eu ainda sei algumas coisas sobre mim. Às vezes a gente precisa consolidar alguns pensamentos e sentimentos e problemas antes da gente vir falar a público. Por mais que seu público seja pouquinhas pessoas, a gente nunca sabe onde esse vídeo pode parar. Ou se vai aparecer um imbecil, sei lá, pra comentar alguma coisa que vai doer. Sempre antes de postar alguma coisa eu penso que tipo de comentário pode vir. Porque eu leio muito comentários e eu vejo o quanto que as pessoas são loucas no mundo inteiro. Aí eu sempre penso, tá, a pessoa pode falar isso, aquilo outro, aí eu penso, eu sei lidar com isso, tá tudo bem, então tá bom, vou postar. E se, não, se alguém falar isso, vai machucar, se alguém falar do meu pai, da minha mãe, do meu sobrinho, sei lá, ou tal coisa sobre mim, não vou. Então eu já prefiro nem postar. Mas enfim, se você me vê por aí sorrindo, compartilhando memes, fazendo coisas legais, às vezes você não sabe o quanto eu me esforcei para conseguir fazer aquilo. De repente eu ou qualquer outra pessoa você pode ver, sei lá, indo curtir um dia de cachoeira. E você tá aí depressiva no quarto e pensando, nossa, queria ter essa disposição para no meu único dia de folga ir curtir a cachoeira. Às vezes você não sabe quantas vezes aquela pessoa negou tal passeio e tirou força de onde não tinha para finalmente fazer aquilo. E fez justamente porque estava precisando muito. Oh, olha fulano, tá super se exercitando, se cuidando, fazendo atividades. Jamais vou conseguir ter essa força de vontade, não sei o quê. Às vezes você nem sabe os motivos que a pessoa tá fazendo aquilo. Ou às vezes ela já sentiu um desespero tão grande com a ansiedade que ela é quase que obrigada a fazer aquilo. E talvez ela esteja indo lá não porque ela tá se sentindo tão maravilhosa, que ela tá querendo dançar, ela tá querendo malhar, ela tá querendo, sei lá, fazer artes marciais, porque, nossa, ela tá no auge da vida. Às vezes é o oposto, às vezes ela passou por tanta coisa, tá tão ansiosa, que ela tá tentando de tudo pra vencer isso. Então não deduzam nada, tá bom? E duas coisas importantes. Primeiro, se responsabilizem pelo que vocês comentam. Nem sempre, principalmente se for uma pessoa super famosa, ela vai ler. Mas às vezes lê. E às vezes machuca. E isso vai somando ao longo da vida. Felizmente isso nunca aconteceu comigo, nem sou famosa. Mas eu vejo isso acontecer com muitas pessoas. E parece que as pessoas não se responsabilizam pelo que elas escrevem. Isso é muito esquisito. Mas isso vai atingindo. O amendoim mesmo, pelo que eu vi, ele parece que já sofreu vários ataques racistas e comentários sobre a vida pessoal dele com relação a filho e tudo mais. Não estou dizendo que foi a causa de tudo, mas eu tenho certeza que causou um impacto muito grande. Muito grande. E pessoas que conhecem ele estão falando um pouco sobre isso. Então, cuidado. Se responsabilizem pelo que vocês falam, pelo que vocês escrevem. E claro, segundo ponto importante, eu não estou dizendo que quem escreveu isso causou diretamente isso nele. Então, assim,
como eu posso dizer? Vai parecer contraditório, né? A coisa 1 e 2 que eu vou dizer. Mas eu acho importante a gente pensar nas duas coisas. Se você está sofrendo ataques ou comentários horríveis e está se sentindo depressivo, a tal ponto que você questiona se você deve viver ou não, por mais que sim, essas pessoas têm que se responsabilizar pelos que elas estão falando, certo? Não se coloque como uma pessoa passiva nessa situação quando olhar para a sua própria vida. O que eu quero dizer com isso? Se você tá vendo que você tá indo pro fundo do poço, pelo que as pessoas... E aí, não tô dizendo que esse é o caso do amendoim. Não sei sobre a vida pessoal dele. Eu só li várias coisas sobre ele, sobre o Matthew lá, que fazia o Chandler. Acho que é Matthew o nome dele. Enfim, todo mundo chama ele de Chandler. E sobre várias outras pessoas, várias outras situações. Estou aproveitando o momento para refletir. Não estou falando que foi isso. Pelo amor de Deus. O que eu quero dizer é... Você tá indo no fundo do poço e está guiado por aquilo que as pessoas ao seu redor estão fazendo com você. Você tá num modo passivo da sua própria vida. A sua vida está sendo controlada pelas pessoas ao seu redor. Busque ajudas com um psicólogo, psiquiatra, religiões, se for o seu caso, familiares, amigos próximos. Normalmente a pessoa vai dizer, mas eu não tenho ninguém. Então vai atrás dos profissionais da área da saúde. Tem o Centro de Valorização da Vida, o CVV, eles podem te orientar melhor, porque às vezes a gente não tem condições, né, de pagar um médico, psicólogo, às vezes na rede gratuita demora um pouco. E ó, é um segredo que infelizmente eu demorei muito pra saber, mas nunca esqueçam disso, espalhe. Se você estiver tendo uma crise, aqui ó, na sua cabeça, muito forte, que você estiver pensando nisso de tudo, ou uma crise de pânico tão intensa, que você acha que não vai dar conta, você pode procurar um hospital, um pronto-socorro. Sim, esse que as pessoas vão quando machuca a perna, tem um acidente, infarta, tá com gripe. Se é aqui, ó, seu problema, corre pra lá. Corre. Corre. Eu não sei por que essa informação não é tão falada. Talvez eu deva gravar um vídeo só sobre isso, porque esse aqui tá ficando muito longo, as pessoas não vão chegar no final, tenho certeza. Mas se você tá, sua mente tá enlouquecida, aí você liga pro psicólogo, não tem dinheiro pra pagar a consulta, psiquiatra no SUS, você vai conseguir só pra daqui a não sei quantos meses, e você acha que não vai dar conta, né? Vai pro pronto atendimento, vai pro pronto-socorro, vai pro hospital, vai por mim. Lá eles vão te orientar, eles podem já começar a te medicar e te encaminhar pra onde você precisa. Escuta isso. Escuta. E espalha pras pessoas. Crises aqui, ó, na nossa cabeça. A gente pode procurar atendimento. Queria muito ter consciência disso bem antes, mas agora eu tenho, quero divulgar. Mas enfim, essas duas últimas coisas são sobre isso. A primeira, se você tá atacando alguém, se responsabilize sobre isso, seja nas redes sociais, seja pessoalmente. E dica, se você tá muito afim de ficar atacando as pessoas, talvez tenha alguma coisa aqui dentro de você que não tá legal. E você também precisa procurar ajuda. Pessoas bem resolvidas não saem atacando as outras à toa, não se irritam com facilidade e não se magoam com tanta facilidade. Às vezes são pessoas com ego gigantesco que saem magoadas, ou o oposto, pessoas que se sentem tão inferiores que qualquer coisinha é capaz de abalar. Mas enfim, e a segunda coisa é você assumir as rédeas da sua própria vida e guiá-la, de modo que os outros consigam interferir minimamente na sua vida. Deixe esse espaço reservado um pouquinho para as pessoas que você ama. Talvez a opinião deles, o reconhecimento deles não te abalar em nada, talvez seja mais difícil. Mas pessoas que você nem conhece, atrás de perfis fakes, te xingando ou opinando sobre a sua vida pessoal em redes sociais, não permita que essas pessoas te atinjam desse modo. Ai, Cris, é fácil falar.
que não acontece com você. Eu imagino que realmente não seja tão fácil. Não deve ser nada fácil. Por isso, procure profissionais qualificados para isso. Para que você tenha as ferramentas necessárias para que mesmo diante dessa dificuldade, você consiga. Mas é isso. Eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu não sou terapeuta. Eu sou só uma pessoa com TPM que frequenta psicólogo, psiquiatra, medicamentos, lida com problemas de saúde mental a vida inteira praticamente, né? E quando eu vejo essas notícias eu fico mexida demais. E aí juntou com o fato que eu estou entrando nesse mundo da internet cada vez mais. Estou amando. Senti necessidade de dizer a minha opinião sobre alguns fatos, deixar bem certinho alguns pontos de vista que eu tenho, para que ninguém se iluda com o meu perfil, que eu não quero ser um agente de ilusão de ninguém. Se um dia você me ver fazendo uma viagem legal, comendo num restaurante top, ou esbanjando sorrisos por aí e comparando com a sua vida, para. Nem comigo, nem com ninguém. Você não sabe nada da vida de ninguém. As principais batalhas que a gente enfrenta em silêncio. E não é pra fingir. É porque elas doem. Ponto. Tem o oposto também, né? Que é as pessoas que não gostam de compartilhar as coisas porque acreditam na inveja e não quer despertar inveja e acha que essa inveja pode te atingir. E tá tudo bem. Eu não penso assim, mas eu sei que várias pessoas pensam e tá tudo bem também. Então a outra dedução você também não pode fazer. Se a pessoa não tá postando nada porque a vida dela tá horrível, também não. Às vezes ela só não gosta de compartilhar por conta de inveja ou ela não é muito de redes sociais. Tipo o Maurício, que mora na mesma casa que eu. Ele não é muito de redes sociais. Ele usa pra ver coisas de futebol, compartilhar memes e de vez em quando algum assunto sério que ele acha importante, que gosta de disseminar uma informação verdadeira, umas coisas de política também. Ponto, rede social pra ele é isso. É isso. Eu enrolei demais. Mas eu tinha que tirar tudo isso aqui. Precisava desabafar. E já que eu tô entrando nesse meio, eu acho que talvez, pelo menos em uma pessoa, esse vídeo pode causar algum impacto. Não se compare. E busque ajuda.